Quando você vê um ministro da Saúde, por exemplo, dizer, olha, priorize bebidas que sejam ou latas ou aquelas que você tem de usar um abridor, né, como uma garrafa de vidro, seja nas antigas até refrigerante era assim, né, antigamente, ou a cerveja de garrafa. Não tome bebidas que você tenha de rosquear. Você imagina o efeito em cima das empresas que vendem esses produtos. A gente está trazendo aqui o olhar econômico e eu já vou chegar aqui no olhar da nossa saúde, que eu estou curiosa para saber se esse movimento de intoxicação, de metanol, de preocupação, acabou até impulsionando a galera que para de beber ou interrompe e os efeitos principalmente no corpo. Essa preocupação com os casos de intoxicação por metanol em bebidas tem feito muita gente parar de beber. Pois é, e acredite, mesmo que seja por pouco tempo, essa pausa traz benefícios ao organismo. Eu já vou tirar dúvidas aqui com o doutor. De acordo, inclusive, com alguns especialistas que nós ouvimos, em poucos dias, o fígado... Vou ficar até nervosa de falar isso do lado aqui do doutor. O senhor me diz, hein? Tá certinho ou há exceções? O que eles disseram pra gente? Que o fígado já inicia um processo de recuperação, com redução da inflamação e melhora do metabolismo de gorduras e açúcares. Em casos leves de inflamação ou acúmulo de gordura no fígado, a recuperação pode ser quase completa em semanas ou meses. O impacto também é notado no peso, já que cada grama de bebida fornece cerca de 7 calorias, quase o dobro do fornecido pelo açúcar, por exemplo. E aí? E para um médico que entende do assunto, porque a gente ouve aqui pesquisadores, ouve especialistas, e para o doutor que entende. Para a gente compreender os impactos no nosso corpo como um todo, a gente recebe aqui no estúdio o hepatologista Edson Parisi. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos pegar o gancho da economia? Amei. Posso pegar? Vamos pegar, com certeza. O que nós gastamos em consequência do abuso de álcool neste país é na base de 19 bilhões ao ano. Então, se de um lado alguém está perdendo, do outro lado, outros estão ganhando com a indústria da saúde ou o gasto com saúde, né? Esse custo foi avaliado por custos diretos e indiretos, custo de internação, em óbito, custos em perda de tempo de trabalho, etc. Então, quando você associa isso, nós gastamos no Brasil cerca de 19 bilhões ao ano. Velho, é mais barato parar de beber do que cuidar da saúde depois. Então, vamos partir por aí, que isso, também isso é importante. Quer dizer, se perdemos de um lado, ganhamos muito do outro. Isso se nós não tivermos abuso de bebida. Com relação à recuperação do fígado, é verdade. Se nós paramos de beber, mesmo o paciente que já está em quadro avançado da doença, como na cirrose, por exemplo, a gente já começa a perceber com o tempo, lógico que aí demora um pouco mais, mas a gente começa a perceber a melhora da função do fígado, o que para o paciente cirrótico é fundamental. A gordura, que é uma lesão mais leve, essa sim tende a regredir mais rápido. Então existe sim, mas tem um cuidado. Porque senão nós podemos estar aqui endossando uma coisa que é muito perigosa e que se faz com muita frequência. Que é aquele indivíduo que diz assim, olha, durante a semana eu não bebo nada, que é para o fígado recuperar, e no fim de semana eu bebo tudo. Isso é mito, doutor? Isso é total mito. Olha que importante ouvir isso. Isso em língua inglesa se chama binge drink. Quer dizer, é o acúmulo, o abuso que ocorre nos fins de semana. E isso faz com que esse indivíduo tenha uma evolução tão grave quanto aquele paciente que bebe diariamente. Nossa, só com essa informação a gente já fica aqui impressionado. Ou seja, aquela coisa de detox na semana e fim de semana eu bebo. Ou seja, esse detox não adiantou de nada durante a semana. Absolutamente nada. Se você, óbvio, eu sempre digo que depende do qual o papel que o álcool ocupa na sua vida. Se o álcool é um fator que você precisa para se relacionar com as pessoas, você está caminhando para a dependência. E cada vez mais você vai tomar mais álcool. Se você usa esse álcool como recreativamente, quer dizer, você vai de vez em quando, vai até um jantar com amigos, toma 1, 2 taças de vinho, porque depois de 5, 6 taças de vinho, ninguém vai me dizer que é o problema de paladar de vinho, porque você já não está sentindo mais nada, concorda? Então, se você vai tomar 1 ou 2 chopps com seus amigos, está tudo bem, isso é esporádico de vez em quando. Mas quando você faz isso todo dia e em uma dose cada vez mais crescente, nós estamos falando de dependência psíquica, e pior do que isso, doses que cada vez mais vão te colocar em risco, não só de doenças de fígado, doença de pâncreas, doenças mentais, né? Hoje a gente sabe que
as doenças mentais estão associadas ao consumo maior de álcool. Então, tudo isso é para dizer um outro fator. Todo mundo diz, qual é a dose segura de álcool? Não existe dose segura. A Organização Mundial de Saúde já disse, dependendo da situação, dependendo do que acompanha, por exemplo, determinada dose de álcool que eu tome no indivíduo que é são, tem um efeito. Agora, se esse indivíduo é obeso, se esse indivíduo tem diabetes mellitus, se ele é do sexo feminino, porque as mulheres metabolizam pior o álcool, se expõem mais facilmente à agressão pelo álcool, então aí nós estamos falando de um risco aumentado. Agora, doutor, a gente já vinha até mostrando aqui na nossa programação uma tendência, antes mesmo da gente ter essa questão das intoxicações pelo metanol, uma tendência a uma mudança de comportamento, principalmente do público mais jovem, a consumir menos álcool. O senhor vinha percebendo, de alguma forma, essa mudança realmente na prática? Porque começou até a ser uma tendência, por exemplo, aqui em São Paulo, de festas, happy hours em cafeterias, em lugares sem promover venda de bebida alcoólica. Essa mudança na literatura médica já é percebida também? Infelizmente ainda não, mas eu acredito que vai ter. Existe um estudo apenas que mostrou uma queda no consumo abusivo de álcool. Mas, em geral, o que se diz é que a população entre 18 e 35 anos, isso é da Vigitel, isso é de várias pesquisas que foram feitas sobre o consumo alcoólico, que há um aumento no consumo de álcool entre as mulheres e há um aumento no consumo de álcool entre 18 e 35 anos, é a faixa que mais usa álcool de uma forma abusiva. Eu acredito que esse movimento é um pouco recente para se refletir nas pesquisas, mas eu adoraria que ele caminhasse. E eu gosto sempre de dizer, eu não sou abstêmio, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de tomar um chopp. Mas como eu disse, depende do que isso representa na sua vida. Deixa eu trazer a saúde mental aqui para a conversa, porque eu tenho certeza, que alguém que está assistindo a gente está pensando assim, não, mas o que eu bebo é socialmente. E aí já tem ali esse olhar sobre o que é um beber socialmente. Doutor, eu não sei se o senhor tem uma estimativa, números, ou se isso toda semana aparece no seu consultório. Alguém que chega com um problema no fígado e o senhor também tente fazer uma sugestão de um acompanhamento psiquiátrico, de que a pessoa tem uma compulsividade, que ela está bebendo, na verdade, para tirar algum desconforto no peito, ou seja, o álcool passa a ser algo necessário para a vida social dessa pessoa. Sim, isso é um fator. Quando a dependência se instala, esse é o grande fator. Quer dizer, o indivíduo geralmente ele não reconhece a dependência. Há uma tendência de sempre diminuir ou amenizar o quanto bebe e a necessidade do álcool na sua vida. Então, eu sempre costumo dizer, quando você precisa do álcool para enfrentar uma situação social, você já está dependente dele. Então, é preciso nessa hora entender. Eu costumo brincar que existe uma forma fácil de você saber quando o indivíduo está mentindo ou não no consultório. Geralmente eles vão acompanhados da mulher. Por quê? Como e assim? Aí você pergunta para o homem, o senhor bebe? Um pouquinho. Ela faz assim. Quando ela faz, esse é o sinal mais positivo de que realmente ele anda bebendo muito. Ou seja, que não admite, né, Débora? Você até ia fazer uma pergunta aqui, eu te interrompi. Não sei se era nesse quesito saúde mental, porque isso é muito importante, né, para a sociedade. Ainda mais pela questão que o doutor mencionou sobre a bebida abusiva, e a minha pergunta vinha por esse lado, né? O uso abusivo. O que seria esse uso abusivo, doutor? E por que eu te pergunto isso? Recentemente, a gente teve também dados que comprovaram do setor de um aumento de fabricação de bebidas sem álcool. Cada vez mais as indústrias estão fabricando cerveja sem álcool, isso aumentou bastante nesse último ano, inclusive. E aí, existe uma nova modalidade que eu aprendi recentemente, pesquisando, lembra da história da zebra? Café? Não, da zebra, que é o beber uma cerveja com álcool e beber outra cerveja sem álcool. Aí bebe mais uma com álcool, bebe sem álcool. Sabia nem que isso existia, mas acabei descobrindo, trazendo as análises aqui no programa. É seguro esse tipo de comportamento, de consumo, doutor? Essa modalidade que eles chamam de zebra agora, alternar uma garrafa de cerveja, por exemplo, sem álcool, com uma cerveja com álcool. É seguro de alguma forma? Ou é somente uma ilusão de, olha, eu estou garantindo... Essa é uma das muitas histórias que se criam para se validar o uso de álcool. Depende, se eu tomar 10 cervejas, pouco importa se eu tomei entre elas 10 sem álcool ou sem álcool. O que conta é a quantidade de álcool que eu ingeri no final.
Hoje a gente diz, eu não gosto de gramas, mas é um determinado. Quando você usa um drink, o que é um drink? É uma lata de cerveja, um copo de chopp, uma dose de destilado ou uma taça de vinho. Isso é um drink, né? O de destilado é um pouco subestimado, porque na verdade ele dá um pouquinho mais. Quando você usa mais de 6 unidades, 5 a 6 unidades para o homem, e na mulher 4, você já está entrando no uso abusivo do álcool. E esse uso abusivo é muito perigoso, porque ele é que dá o pior risco de efeitos agudos do álcool, como hemorragia digestiva, pancreatite, inclusive infarto agudo do miocárdio em paciente que já tem alguma doença cardiovascular incipiente. Então, é o risco maior. Então, o uso abusivo seria a partir daí. E você sabe que tem gente que passa disso muito mais, né? Muito mais. Muito mais. E tem gente que bebe muito pouco e já fica mais rapidamente alcoolizado. Bom, doutor, para a gente encerrar aqui, alguém que tem problema com bebidas, ele procura primeiro um hepatologista ou primeiro um psiquiatra? Porque geralmente as pessoas não admitem e não procuram ninguém. Exatamente. Mas só para deixar aqui a sugestão para quem nos assiste. Olha, a sugestão depende do que está sendo a demanda. Se você tem uma doença grave no fígado, porque nós temos que lembrar que existe um caráter genético na pessoa, né? Então, existem pessoas que bebem muito e não têm lesão hepática. Vão ter doença no pâncreas. Eu tenho a famosa história de um familiar que a vida inteira eu avisei que o senhor está tomando demais, isso vai dar problema. E ele acabou tendo uma pancreatite e câncer de pâncreas. Sim, o álcool aumenta o risco de câncer, câncer de mama, câncer coloretal, câncer de pâncreas, câncer de fígado, né? Vários cânceres aumentam o seu risco quando você ingere bebida alcoólica de uma forma exacerbada. Então, dentro desse critério, aquilo que é a apresentação pode ser o ponto de virada desse paciente. A partir do momento que ele percebe que ele está com uma doença de fígado, que ele está com uma alteração cardiovascular, que ele está com maior risco de ter um quadro de demência, então este pode ser o gancho para que ele, a partir daí, tenha motivação para isso. Eu costumo dizer um dado que é muito importante. O que se diz por aí, que isso é sintoma de fígado, não tem nada a ver com fígado. Né? Boca amarga, dor de cabeça, isso não tem nada a ver com fígado. Isso é refluxo, né? Isso é mal-estar gástrico. E nada desses remédios que se toma antes para beber, que se tem uma gama enorme deles, não fazem absolutamente nada de proteção de fígado. O melhor cuidado com ressaca chama-se hidratação, água. Isso melhora a dor de cabeça, melhora o enjoo, melhora o mal-estar. Bom, tivemos aqui, olha, a quantidade de informações. Espero que você também tenha sido impactado como a gente aqui no estúdio. Doutor, obrigada. Já deixo até o convite para numa próxima a gente já conversar de novo aqui, porque foi fantástico ouvi-lo. Hepatologista Edson Parisi. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Você viu, né, Débora? Esse negócio que toma antes, que toma depois, então não ajuda nada o fígado, que ajuda a hidratação. É tomar muita água.